Bom dia, pessoal. Bom dia, Dulce. O pessoal que vai fazer a capacitação já chegou. A Elizabeth também já tá lá dentro. Que ótimo. Tiago, você perdeu o módulo de assistência social, não foi na sua última capacitação? Foi. Vamos lá? Vamos. Pessoal, é a Elizabeth, nossa assistente social, quem vai dar a aula de hoje. Mas antes, eu gostaria de chamar a atenção para a importância dos profissionais que trabalham com cadastro único e com bolsa de conhecerem bem todo o trabalho desenvolvido pela assistência social. Isso é fundamental para o nosso trabalho. Vamos lá? Posso? Por favor. A assistência social é uma política pública não contributiva que compõe a Seguridade Social brasileira. É um direito reconhecido na nossa Constituição para quem precisar dela. Vocês sabem quais são os objetivos da assistência social? Proteção à família? Isso. Esse é um dos objetivos. E vamos lembrar que esse objetivo significa que o Estado deve apoiar a capacidade das famílias em prestar cuidado e assistência a seus componentes. Proteger a família para a assistência social não é de jeito nenhum proteger um tipo de família ou considerá-lo melhor que outros. Hoje, há muitos tipos de famílias. Há casais, há mães ou pais que moram sozinhos com os filhos, há avós ou avós com os netos, há quem more com outros parentes, casais homoafetivos, enfim. Proteger a família também significa respeitar essa diversidade. Por isso, na assistência social, trabalhar com famílias significa respeitar a sua realidade de vida, diversidades, cultura, crenças e valores. A Constituição define também como objetivo da assistência social garantir um salário mínimo mensal aos idosos e pessoas com deficiência que não tenham como se manter. O benefício de um salário mínimo aos idosos e deficientes é o chamado benefício de prestação continuada. O BPC é essencial no enfrentamento da pobreza entre este público. Além disso, a assistência social oferta benefícios eventuais, programas, projetos e principalmente serviços socioassistenciais. Eles estão organizados em um sistema descentralizado e participativo chamado Sistema Único de Assistência Social, SUAS. O Cadastro Único e o PBF contribuem para a assistência social, identificar e acompanhar as famílias em situação de pobreza, vulnerabilidade e risco social e pessoal. Beth, explica melhor pra gente como funciona a proteção social no SUAS. Claro, Tiago. A proteção social, conferida pela assistência social, abrange o conjunto de benefícios, serviços, programas e projetos ofertados pelo SUAS para prevenir e reduzir o impacto de vulnerabilidades sociais e riscos pessoais e sociais. A proteção da assistência social deve garantir as seguranças de acolhida, de renda, do convívio ou vivência familiar, comunitária e social, do desenvolvimento da autonomia individual, familiar e social e da sobrevivência a riscos circunstanciais. De acordo com a Política Nacional de Assistência Social de 2004, a proteção social no SUAS divide-se entre proteção básica e proteção especial. A proteção social básica objetiva prevenir riscos pessoais e sociais, enquanto a proteção especial direciona-se a famílias e indivíduos que já estão em situação de risco ou sofreram violação de direitos. O equipamento de referência para o atendimento das famílias na proteção social básica é o CRAS, Centro de Referência em Assistência Social. Na proteção social especial, podemos citar 2 equipamentos muito importantes: o CRES, Centro de Referência Especializada em Assistência Social, e o Centro POP, Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Ambas as proteções baseiam-se no princípio da territorialização. Isso significa, por exemplo, que os equipamentos CRAS, CREAS, Centro POP
devem ser implantados e ofertar serviços considerando os territórios com maior incidência de riscos e vulnerabilidades. Beth, então o cadastro pode ajudar nessa territorialização, né? Já que lá eu tenho os dados de onde vivem essas famílias vulneráveis. Excelente, Tiago! Não só as informações do Cadastro Único, mas também as do Sistema de Condicionalidades são preciosas para a área da assistência social. Essas informações permitem realizar diagnósticos da situação das famílias e dos territórios. Isso ajuda na territorialização da rede de assistência em termos de equipamentos e serviços que devem estar disponíveis às famílias. A análise das informações e diagnóstico é feita pela vigilância socioassistencial. É ela quem identifica, caracteriza e informa aos equipamentos do SUAS sobre as situações de vulnerabilidades e riscos. O SUAS realiza o acompanhamento das famílias, buscando fazer com que alcancem melhores condições de vida, autonomia e sustentabilidade. Nesse processo, é necessário considerar as potencialidades das famílias, sua dignidade e projetos pessoal e social. É muito importante que a rede de assistência possibilite aos seus usuários o acesso ao conhecimento sobre os seus direitos socioassistenciais e onde defendê-los ou reivindicá-los. Beth, fala um pouco mais sobre a articulação entre o cadastro, Bolsa e o SUAS. Claro. O Cadastro Único e o Bolsa Família apoiam a estruturação da proteção social conferida pela assistência social também por meio da segurança de renda das famílias vulneráveis, da defesa de seus direitos sociais, de mecanismos de identificação de vulnerabilidades, de organização e acompanhamento dos serviços e de mecanismos de financiamento da gestão estadual e municipal. O Cadastro Único torna visíveis as famílias mais vulneráveis e identifica demandas de acesso a direitos. Merece destaque especial o papel do Cadastro Único na identificação das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Por sua vez, o Bolsa Família protege as famílias da pobreza monetária e amplia seu acesso a políticas e direitos por meio das condicionalidades. Na medida em que o PBF identifica as famílias que não estão cumprindo as condicionalidades, promove seu acompanhamento pelos serviços socioassistenciais com o objetivo de apoiá-las na superação de dificuldades para a utilização dos serviços de saúde e educação. É importante destacar também que o IGD, que você conheceu no vídeo 6 dessa série, foi implementado em 2006, num momento de estruturação do Bolsa Família e do Cadastro Único. Este momento também era de grande movimentação para a construção do SUAS. Na maior parte dos municípios, a gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único se firmou na área de assistência social, de forma que os recursos do IGD acabaram apoiando a estruturação do próprio SUAS. Mais ainda, o IGD-PBF inspirou a criação, em 2011, do IGD-SUAS, que mede o resultado da gestão do SUAS em municípios e estados e baseia o repasse de recursos financeiros a estes entes. Ô Beth, eu entendi a contribuição do Cadastro Único e do Bolsa Família para as funções da assistência social, mas entendo também que há no SUAS atividades essenciais para o sucesso do Bolsa Família. Eu estou falando isso porque a gente sabe, por exemplo, da importância que tem o acompanhamento familiar realizado pelo SUAS para as famílias que descumprem as condicionalidades. Você está se saindo até melhor que eu, Rodrigo. De uma forma geral, a gente pode dizer que o SUAS apoia o Cadastro Único e o Bolsa Família porque é descentralizado, conta com o governo federal, estados e municípios. O SUAS fortalece o Cadastro Único como base de convergência das políticas públicas e o Bolsa Família como estratégia intersetorial de enfrentar a pobreza. Quando o Bolsa Família começou a consolidar sua gestão descentralizada, ainda em 2005,
foi definido que os recursos financeiros de apoio a estados e municípios seriam repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social aos fundos estaduais e municipais de assistência social. O estabelecimento deste repasse, fundo a fundo, foi muito importante para viabilizar a estruturação rápida do CadÚnico e do PBF. A partir de 2010, o repasse do IGD-PBF foi também vinculado à adesão ao SUAS e à aprovação da prestação de contas do uso dos recursos pelos conselhos municipais e estaduais de assistência social. Além disso, as gestões do Cadastro Único e do PBF, coordenadas pelo governo federal, também se orientam pela descentralização e são abordadas nas mesmas instâncias de pactuação e deliberação do SUAS, a Comissão Intergestora Tripartite e o Conselho Nacional de Assistência Social. Também há grande interface com os órgãos colegiados de gestores estaduais e municipais para definição de prioridades e estratégias de implementação das ações de gestão. A assistência social é usuária dos dados do CadÚnico para planejar e executar seus serviços, programas e benefícios, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, a Carteira do Idoso para gratuidade em transportes públicos coletivos e os serviços de acompanhamento familiar desenvolvidos pelo PAIF e pelo PAEF. Ao usar o Cadastro Único no SUAS, a assistência social, além de poder organizar melhor seus serviços e equipamentos, também está fortalecendo e legitimando a importância desse instrumento no município. Isso porque o Cadastro Único se consolida como base de dados para diversos programas sociais na medida em que um número maior deles o utiliza. Na grande maioria dos municípios em que a gestão do Cadastro Único está na Secretaria Municipal de Assistência Social, a importância do SUAS para o cadastro é maior, pois é nesse sistema que estão organizadas as atividades de cadastramento e atualização cadastral que muitas vezes ocorrem nos CRAS. Ainda é o SUAS que realiza a busca ativa para encontrar as famílias em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal e social que ainda não estão cadastradas ou que não buscaram o poder público para atualizar seus cadastros. Na medida em que o SUAS identifica e acompanha as famílias, incluindo aquelas em descumprimento de condicionalidades, materializa o reforço de acesso a direitos, incluindo saúde e educação presentes no Bolsa Família. Do mesmo modo, ao encaminhar as famílias a iniciativas de outras áreas que podem contribuir para a superação dos riscos ou vulnerabilidades enfrentadas por elas, o SUAS está concretizando o objetivo intersetorial de combate à pobreza. Está examinando a pobreza não só como uma privação da renda monetária, mas de acesso a direitos, bens, serviços e informações e, com isto, contribuindo para a sua superação pela geração atual e pelas seguintes. Ou seja, a articulação entre ações de transferência de renda e serviços socioassistenciais contribui para a melhoria das condições de vida e autonomia das famílias, bem como para a eliminação ou diminuição dos riscos e vulnerabilidades que enfrentam. Mesmo em municípios em que a área de assistência social não é a responsável formal pela gestão do CadÚnico e do PBF, ela precisa estar muito próxima. Alguém sabe me dizer por quê? Bem, porque precisa planejar e utilizar os recursos do IGD em conjunto, né? Tem que se articular com o Conselho Municipal de Assistência Social e usar o SUAS Web, por exemplo. Esse é um aspecto importante, Diago, sem dúvida. Mas eu queria terminar a aula destacando outro ponto. A articulação entre transferência de renda e serviços socioassistenciais. Mesmo em municípios onde o cadastro e o Bolsa não são geridos no âmbito do SUAS,
Essa articulação é fundamental para que o Brasil continue caminhando a passos largos no enfrentamento da pobreza e na construção de uma sociedade mais igual. Muito obrigada, Elizabeth. Beth, tirei 10 na prova de matemática. Tá vendo a importância do nosso trabalho, pessoal? Parabéns!